O Retorno do Primitivo. A Revolução Anti-Industrial, por Ayn Rand. Prefácio à primeira edição. Cerca de 1 ano atrás, eu recebi a seguinte carta de um leitor desconhecido. Cara Senhora Rand, sou um estudante de graduação em Sociologia na Universidade de Illinois do Norte e um estudioso do objetivismo. Na verdade, o que eu gostaria de discutir com a senhora são os seus escritos sobre a nova esquerda. Fiz a leitura de todos e, em minha opinião, eles oferecem a melhor análise crítica jamais escrita sobre este movimento. Seus últimos artigos, A Nova e a Velha Esquerda, Apolo e Dionísio, e seu recente artigo no The New York Times, The New Left Represents an International Vacuum, foram soberbos. Recentemente, eu reli o artigo The Cashing in the Students' Rebellion, publicado em 1965, e fiquei impressionado em ver quão acurada e profética era a sua análise naquela época. Após ler esses artigos, ocorreu-me que, se eles fossem reunidos e publicados, isto é, distribuição massiva em papel pela Signet, teria um tremendo impacto na cultura e especialmente nos campi das universidades. Tenho grande esperança de que considere seriamente publicar tal livro, Sra. Rand. Creia-me, não há outras análises sobre a nova esquerda que possam equivaler a essas publicadas pelo The Objectivist. Se o livro fosse publicado em papel pela Signet, como têm sido os seus demais livros, estaria em quase todas as bancas e em cada biblioteca universitária. De fato, a maioria dessas bibliotecas destina uma seção de seu espaço para livros que tratem da nova esquerda e da turbulência do campus. Seu livro, portanto, seria exibido com destaque. A publicação e distribuição desse livro aos estudantes das faculdades marcaria um ponto de virada para os que o lessem. Seria a voz da razão para onde poderiam se voltar os estudantes. Dar-lhes-ia a munição intelectual que eles não logram encontrar em qualquer outro lugar. Sinceramente, GMB. Como regra, eu não gosto de sugestões práticas de leitores, mas essa foi uma boa ideia, apresentada de maneira tão convincente que eu mostrei a carta aos meus editores, os quais concordaram plenamente com o autor da mesma. Essa foi a origem deste livro, com meus agradecimentos ao Sr. GMB. O propósito do livro está claramente definido na carta. Este livro é pensado para estudantes universitários, para aqueles, dentre eles, que estejam a buscar uma voz da razão para onde voltar-se. É feito também para todos os que se preocupam com os estudantes da faculdade e sobre o estado da educação moderna. Eu atrasei a publicação do livro a fim de incluir 2 artigos que planejava na época, que pertencem a esta coleção: A Revolução Anti-Industrial e os Comprachicos. Eu incluí O Lucro, a Rebelião dos Estudantes, publicado originalmente na The Objectivist Newsletter, para deixar que os leitores julgassem por si mesmos a exatidão de minha compreensão do significado filosófico, das metas e fontes do movimento ativista. Todos os outros artigos deste livro, com exceção de um, apareceram originalmente em minha revista The Objectivist. A data no final de cada artigo indica a questão específica. A exceção é uma breve peça que apareceu como parte de um simpósio na revista The New York Times Magazine. Ayn Rand, Nova York, abril de 1971. As escolas. O lucro, a rebelião dos estudantes. A chamada rebelião estudantil, iniciada e registrada na Universidade da Califórnia em Berkeley, tem profundo significado.
mas não do tipo que a maioria dos comentaristas lhe atribuiu. E a natureza das falsas alegações é parte do seu significado. Os eventos em Berkeley tiveram início ostensivo no outono de 1964, como um protesto estudantil contra a ordem da administração universitária que proibia a atividade política, especificamente o recrutamento, a captação de recursos e a organização de estudantes para a ação política fora do campus, em uma faixa de terra anexa ao campus de propriedade da universidade. Alegando que seus direitos tinham sido violados, um pequeno grupo de rebeldes reuniu milhares de estudantes de todas as visões políticas, incluindo muitos conservadores, e assumiu o título de Free Speech Movement, FSM. O movimento encenou protestos pacíficos no prédio da administração e cometeu outros atos de força física, como assaltos à polícia e a apreensão de uma viatura para servir de púlpito. O espírito, o estilo e as táticas da rebelião são mais bem ilustradas por um incidente em particular. A administração da universidade convocou uma reunião em massa, que contou com a participação de 18.000 alunos e membros do corpo docente, para ouvir um discurso sobre a situação do presidente da universidade, Clark Kerr. Havia sido expressamente anunciado que nenhum estudante orador seria autorizado a dirigir-se à reunião. Kerr tentou acabar com a rebelião capitulando. Prometeu conceder a maioria das demandas dos rebeldes. Parecia que ele havia conquistado o público ao seu lado. Em seguida, Mário Sávio, o líder rebelde, tomou o microfone numa tentativa de assumir a reunião, ignorando as regras e o fato de a reunião ter sido adiada. Quando ele foi, devidamente, arrastado para fora da plataforma, os líderes do FSM admitiram, abertamente e com júbilo, que eles quase tinham perdido a batalha, mas a salvaram, provocando a administração a um ato de violência, admitindo, assim, que a vitória de seus objetivos publicamente proclamados não era o objetivo de sua batalha. O que se seguiu foi a publicidade nacional de um tipo peculiar. Foi uma súbita e aparentemente espontânea saída de artigos, estudos, pesquisas, revelando uma estranha unanimidade de abordagem em vários aspectos básicos. Em atribuir ao FSM a importância de um movimento nacional injustificado pelos fatos, obscurecendo os fatos por meio de generalidades ininteligíveis. Em conceder aos rebeldes o status de porta-vozes da juventude americana, aclamando seu idealismo e compromisso com a ação política, saudando-os como um sintoma do despertar dos universitários de sua apatia política. Se alguma vez um trabalho de fôlego foi feito por uma parte importante da imprensa, foi este. Nesse meio tempo, o que ocorreu em Berkeley foi uma batalha de 3 cantos entre a administração da universidade, o conselho de regentes e o corpo docente. Uma luta tão imprecisamente reportada na imprensa que sua exata natureza permanece ambígua. Pode-se deduzir apenas que os regentes, aparentemente, exigiam uma dura política contra os rebeldes, que a maioria do corpo docente estava do lado dos rebeldes e que a administração estava presa no moderado meio da estrada. A luta levou à renúncia permanente do chanceler da universidade, como exigiram os revoltados, à demissão temporária e depois à reintegração do presidente Kerr e, em última análise, uma quase completa capitulação ante os FSM, com a administração concedendo a maioria das exigências dos rebeldes. Estes incluíam o direito de defender atos ilegais e o direito a uma liberdade de expressão irrestrita no campus. Para espanto dos ingênuos,
Isso não acabou com a rebelião. Quanto mais demandas eram concedidas, mais demandas eram feitas. Como a administração intensificou seus esforços para apaziguar o FSM, este intensificou suas provocações. A liberdade irrestrita de expressão assumiu a forma de um movimento da linguagem chula, que consistia em estudantes carregando cartazes com palavrões e transmitindo obscenidades nos alto-falantes da universidade. Movimento que foi descartado com uma leve reprovação por parte da maioria da imprensa como mera diabrura adolescente. Isso, aparentemente, foi demais até mesmo para os simpatizantes da rebelião. O FSM passou a perder seus seguidores e acabou se dissolvendo. Mário Sávio deixou a universidade, declarando que não conseguia acompanhar os procedimentos antidemocráticos que a administração estava seguindo, e partiu, supostamente, para organizar um movimento estudantil revolucionário em todo o país. Este é um mero resumo dos eventos reportados pela imprensa, mas alguma informação reveladora foi dada por voluntários, fora dos canais normais da mídia, tal como nas colunas de cartas ao editor. Um eloquente relato foi transmitido em uma carta ao The New York Times em 31 de março de 1965 por Alexander Grandon, biofísico do Laboratório Donner, da Universidade da Califórnia. O FSM sempre aplicou coerção para garantir a vitória. A democracia de um partido único, como nos países comunistas ou nas puras porções do Sul, corrige com punição os opositores da linha partidária. A punição da administração universitária recalcitrante e mais de 20.000 estudantes que evitaram a participação no conflito era pôr a universidade em um impasse, usando a força física. Capitular ante tal corrupção da democracia é a ensinar aos estudantes que esses métodos estariam corretos. O presidente Kerr capitulou repetidamente. Kerr concordou que a universidade não controlaria a defesa de atos ilegais, uma abstração até ilustrada por exemplos. Em uma sala de aula de uma universidade, um autoproclamado anarquista aconselha estudantes a trapacear para escapar do serviço militar. Um comunista nacionalmente conhecido utiliza as instalações da universidade para condenar nosso governo em termos perversos por sua ação no Vietnã, enquanto fundos para apoiar os Vietcongs são ilegalmente solicitados. Propaganda para uso da maconha, com instruções sobre onde comprá-la, é distribuída abertamente no campus. Até mesmo a abstração obscenidade é mais bem compreendida quando alguém ouve um orador que, usando o megafone da universidade, descreve em palavras vulgares suas experiências em sexo grupal e homossexualidade, e recomenda essas práticas, enquanto outra sugere que os alunos tenham a mesma liberdade sexual no campus, como os cães. A negociação de Clark Kerr, um eufemismo para a rendição, a cada deliberado desafio de processos universitários organizados, não contribui para uma universidade liberal, mas para uma universidade sem lei. David S. Lentz, professor de História da Universidade de Harvard, fez uma interessante observação em uma carta ao The New York Times em 29 de dezembro de 1964, afirmando que a revolta de Berkeley representa, potencialmente, um dos mais sérios ataques à liberdade acadêmica na América. Escreveu: concluindo, eu gostaria de apontar as implicações deletérias dessa disputa pela Universidade da Califórnia. Conheço pessoalmente 5 ou 6 membros da faculdade que estão saindo, não por falta de simpatia com a livre expressão ou ato político, mas porque, como se diz, quem quer ensinar na Universidade de Saginaw?
O relato mais claro, com avaliação mais precisa, foi oferecido em um artigo no Fórum da Universidade de Columbia, primavera de 65, intitulado What's Left at Berkeley, de William Patterson, professor de Sociologia da Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele escreve: O primeiro fato que devemos saber sobre o Free Speech Movement é que ele tem pouco ou nada a ver com liberdade de expressão. Se não é liberdade de expressão, qual é a questão, portanto? De fato, por mais absurda que possa parecer, a verdadeira questão é a tomada do poder. Que um pequeno número, algumas centenas de um corpo discente de mais de 27 mil, tenha sido capaz de perturbar o campus é a consequência de algo maior do que vigor e habilidade de agitar. Este grupo minúsculo não poderia ter conseguido mobilizar tantos estudantes sem outras 3, às vezes inconscientes, fontes de apoio: a assistência fora do campus de vários tipos, a administração da universidade e a faculdade. Cada um que observou a eficiente e quase militar organização do programa dos agitadores tem uma base razoável para acreditar que pessoal qualificado e dinheiro estejam sendo enviados para a Batalha de Berkeley. Em torno da comunidade de Berkeley, uma dúzia de comitês ad hoc de apoio a este ou a aquele elemento da revolta estudantil surgiu espontaneamente, como se surgisse do nada. O curso seguido pela administração da universidade dificilmente poderia ter fomentado melhor um corpo estudantil rebelde se tivesse sido planejado para fazê-lo. Estabelecer regulamentos duvidosos e, quando eles são atacados, defendê-los com argumentos não razoáveis é ruim o suficiente. Pior ainda, a universidade não impôs aos estudantes quaisquer sanções que, no fim, não se evaporassem. A obediência às normas se faz presente quando é devidamente recompensada e quando a não conformidade é adequadamente punida. Que educadores profissionais devam ser lembrados desse axioma indica quão profundas se alojam as raízes da crise de Berkeley. Mas a razão mais importante pela qual os extremistas obtiveram tantos apoiadores entre os estudantes foi a atitude da faculdade. Talvez sua mais notória capitulação ao FSM tenha sido a resolução passada no Senado Acadêmico, em 8 de dezembro, pela qual a faculdade notificou ao campus não apenas que eles apoiariam as demandas dos radicais, mas também que, de fato, estariam prontos a lutar por eles contra o Conselho dos Regentes caso fosse necessário. Quando a resolução passou por uma significativa maioria, 824 a 115 votos, ela silenciou a organização dos estudantes contra o FSM. O Free Speech Movement é uma reminiscência das frentes comunistas da década de 1930. Mas existem várias diferenças importantes. A característica fundamental de que um núcleo radical se utiliza de questões legítimas de maneira ambígua, a fim de manipular uma grande massa, é idêntica. O núcleo, nesse caso, porém, não é o disciplinado Partido Comunista, mas um grupo heterogêneo de seitas radicais. O professor Peterson lista os vários grupos socialistas, trotskistas, comunistas e outros grupos envolvidos. Sua conclusão: os líderes radicais no campus de Berkeley, tais como os das universidades latino-americanas ou asiáticas, não são menos radicais por estarem, em muitos casos, apartados da disciplina de um partido político formal. Eles são definidos não caso paguem as dívidas a uma festa, mas por suas ações, seu vocabulário, sua maneira de pensar. O melhor termo para descrevê-los, na minha opinião, é castrista. Este termo, explica ele, se aplica principalmente à sua escolha de táticas, ao fato de que, em aspectos críticos,
todos eles imitam o movimento de Castro. Em Berkeley, táticas provocativas aplicadas não contra uma ditadura, mas contra os liberais, funcionavam para dividir. E a administração vacilante da universidade provou que elas eram enormemente eficazes. Cada provocação e subsequente vitória levava à próxima. O professor Peterson encerra seu artigo com uma nota de advertência. Pelo meu diagnóstico, não apenas o paciente, a universidade, não se recuperou, mas está mais doente do que nunca. A febre diminuiu temporariamente, mas a infecção está se espalhando e se tornando mais virulenta. Agora, consideremos a ideologia dos rebeldes a partir das indicações dadas nos relatórios da imprensa. O tom geral dos relatórios foi mais bem expressado por uma manchete no The New York Times, em 15 de março de 1965. A nova esquerda estudantil. O movimento representa ativistas sérios em busca de mudanças. Que tipo de mudanças? Nenhuma resposta específica foi dada na história de uma página quase cheia. Apenas mudanças. Alguns desses ativistas, que apreciam seu movimento como uma revolução, desejam ser chamados de radicais. A maioria deles, no entanto, prefere ser chamada de organizadores. Organizadores? De quê? Das pessoas carentes. Para quê? Sem resposta. Apenas organizadores. A maioria manifesta desprezo por quaisquer rótulos específicos e eles não se importam em ser chamados de cínicos. A maioria dos entrevistados disse que eles eram tão céticos no tocante ao comunismo quanto a qualquer outra forma de controle político. Você pode dizer que nós somos comunistas, disse um deles, assim como você pode dizer amoral e quase tudo mais. Contudo, há exceções. Uma jovem da Universidade da Califórnia, um dos líderes da revolta de Berkeley, foi citada dizendo: no momento, o mundo socialista, mesmo com todos os seus problemas, está se aproximando de qualquer outro país em direção ao tipo de sociedade que eu acho que deveria existir. Quase alcançou na União Soviética. Outro estudante, da Faculdade Municipal de Nova York, concorda com ela. A União Soviética e todos os socialistas estão no caminho certo, ele disse. Em vista do fato de que a maioria dos jovens ativistas se encontrava no movimento pelos direitos civis e que os rebeldes de Berkeley começaram a esconder-se por trás da questão de direitos civis, tentando, sem sucesso, manchar toda a oposição como origem racista. É interessante compreender que há pouca conversa entre os ativistas sobre a integração racial. Alguns deles consideram o assunto ultrapassado. Eles declaram que a integração será quase tão perversa quanto a segregação, se resultar em uma sociedade interracial complacente e de classe média. O tema central e a ideologia básica de todos os ativistas é anti-ideologia. Eles são militantes opostos aos rótulos, definições e teorias. Proclamam a supremacia do movimento imediato e do compromisso com a ação. A ação, subjetiva e emocionalmente motivada. Sua atitude anti-intelectual avança como um forte motivo condutor por todas as matérias da mídia. Os amotinados de Berkeley não pareciam políticos, no sentido dos estudantes rebeldes dos turbulentos 1930. Declara um artigo na revista The New York Times Magazine, 14 de fevereiro de 1965. Eles são muito desconfiados de todas as instituições adultas para abraçar sinceramente até mesmo as ideologias que tenham interesse em destruir o sistema. Uma tensão anarquista ou do sindicato IWW, Industrial Workers of the World,
Parece tão pronunciada quanto qualquer doutrina marxista. É uma espécie de existencialismo político, diz Paul Jacobs, pesquisador associado do Centro para o Estudo da Lei e da Sociedade, da referida universidade, que é um dos aclamadores do FSM. Todas as antigas gravadoras estão fora. E os zelotes orgulhosamente imoderados do FSM seguem um credo ativista, que só o compromisso pode tirar a vida do seu vazio, sua ausência de significado em uma grande fábrica de conhecimento, como a Berkeley. Um artigo no The Saturday Evening Post, em 8 de maio de 1965, a discutir os vários grupos de jovens da esquerda, cita um líder dos estudantes para uma sociedade democrática. Começamos por rejeitar a velha esquerda sectária e suas antigas desavenças, e com um desprezo pela sociedade americana que considerávamos depravada. Estamos interessados em ações diretas e processos específicos. Não passamos horas intermináveis debatendo a natureza da União Soviética, se a Iugoslávia é um estado operário degenerado. E ainda, com as manifestações, nós vimos, pela primeira vez, a chance de participação direta em uma revolução social significativa. Fora das horas de piquete, afirma o mesmo artigo, os jovens do TP, Trabalho Progressivo, frequentam os teatros e cafeterias experimentais do East Village, em Manhattan. Seu gosto pela leitura é mais para Sartre do que para Marx. Com um interessante toque de unanimidade, uma pesquisa do Newsweek, em 22 de março de 1965, cita um jovem do outro lado do continente. Esses estudantes não leem Marx, disse um líder do movimento estudantil Berkeley Livre. Eles leem Camus. Se forem rebeldes, continua a pesquisa, eles o são sem uma ideologia e sem programas revolucionários de longo alcance. Eles discutem questões, não filosofias, e parecem incapazes de formular ou sustentar uma teoria política sistematizada da sociedade, seja da esquerda ou da direita. O estudante de hoje busca encontrar-se com aquilo que faz, não com o que ele pensa. Afirma claramente a pesquisa, e cita algumas autoridades adultas em complacente confirmação. O que você tem agora, como nos anos 30, diz o diretor do New York Post, James A. Wechsler, são grupos de ativistas que realmente querem funcionar na vida, mas não ideologicamente. Costumávamos nos sentar e debater o marxismo, mas os estudantes, agora, trabalham pelos direitos civis e pela paz. Richard Unsworth, capelão em Dartmouth, disse: no mundo do campus de hoje, o caminho agora está em agir e, então, refletir sobre o que você está fazendo, em vez de refletir, depois decidir e só então fazer, tal como foi alguns anos atrás. Paul Goodman, referido como escritor, educador e um dos heróis atuais dos estudantes, é citado como saudando o movimento de Berkeley, pois os líderes da insurreição, ele diz, não relaxaram, eles assumiram riscos, eles se dispuseram a ficar confusos, não sabiam se tudo seria um sucesso ou um fracasso. Agora, eles não querem mais ser cool, eles querem assumir o controle. O mesmo tributo poderia ser pago a qualquer motorista bêbado. O tema assumir é repetido e repetido. O alvo imediato, aparentemente, é assumir as universidades. O artigo da revista The New York Times cita um dos líderes do FSM. Nossa concepção é a de que a universidade é composta de professores, estudantes, livros e ideias. Em um sentido literal,
a administração está lá apenas para garantir que as calçadas sejam mantidas limpas. Ela deve ser a criada da faculdade e dos estudantes. O clímax desta linha em particular foi notícia no The New York Times em 29 de março de 1965, sob o título Collegians Adopt a Bill of Rights. Um grupo de estudantes universitários orientais declarou aqui, na Filadélfia, neste fim de semana, que os administradores das faculdades não deveriam ser mais do que governantas da comunidade educacional. A faculdade ou universidade moderna, afirmaram, deve ser administrada por estudantes e professores. Os administradores seriam o pessoal da manutenção, de escritório e de segurança, cujo objetivo é reforçar a vontade do corpo docente e dos estudantes. Para esse fim, uma manifestação foi acertada em uma reunião feita na Universidade da Pensilvânia e contou com a participação de 200 jovens. De 39 faculdades nas áreas da Filadélfia e de Nova York, Harvard, Yale, da Universidade da Califórnia em Berkeley e de escolas no Centro-Oeste. Um tema recorrente na reunião era o de que as faculdades e universidades tinham se tornado servas do establishment financeiro, industrial e militar, e que estudantes e professores estavam sendo traídos pelos administradores. Entre as disposições do manifesto estavam declarações de liberdade de participar, organizar ou realizar reuniões de qualquer organização, abolição das taxas acadêmicas, controle da aplicação da lei pelos alunos e professores, o fim do corpo de treinamento de oficiais de reserva, abolição de juramentos de lealdade, controle do corpo docente do aluno sobre o currículo. O método usado para a adoção desse manifesto é esclarecedor. Cerca de 200 estudantes participaram da reunião, 45 permanecendo até o final, quando a Declaração de Direitos Estudantis foi adotada. É o fim dos procedimentos democráticos e do direito dos ativistas ao título de porta-vozes da juventude americana. Que significado é atribuído à rebelião estudantil por todos esses relatórios e pelas autoridades que eles optam por citar? A coragem moral não é uma característica da cultura de hoje. Mas em nenhuma outra questão contemporânea a covardia moral foi revelada a um ponto tão feio e sem disfarces. Não apenas falta, à maioria dos comentaristas, uma avaliação autônoma dos eventos, eles não apenas tomam as sugestões dos rebeldes, mas, dentre todas as suas reclamações, é a mais superficial, irrelevante e, portanto, a mais segura que eles escolhem apoiar e aceitar como a causa da rebelião. A queixa de que as universidades se tornaram grandes demais. Como se eles tivessem se proliferado da noite para o dia. A grandeza das universidades é subitamente condenada por unanimidade como um problema nacional e culpabilizada pela inquietação dos estudantes, cujos motivos são aclamados como idealismo juvenil. Na cultura de hoje, sempre é seguro atacar a grandeza. E uma vez que a pífia questão do mero tamanho serviu durante muito tempo como um meio de fugir às questões reais, em todos os lados de todas as barreiras políticas, um novo slogan foi acrescentado à lista junto a grandes empresas, grandes trabalhadores, grandes governos, etc. Grande universidade. Para um público mais sofisticado, a revista socialista The New Leader, em 21 de dezembro de 1964, oferece uma apreciação marxista-freudiana, atribuindo a rebelião principalmente à alienação. Citando o sábio, de alguma forma as pessoas estão apartadas de algo. E a revolta geracional.
Espontaneamente, o idioma natural do protesto político estudantil era o protesto sexual contra o administrador universitário censurador, que governava in loco parentis, isto é, no lugar dos pais. Mas o prêmio por expressar a essência moral e intelectual da cultura de hoje deve recair sobre o governador Brown, da Califórnia. Lembre-se de que a Universidade da Califórnia é uma instituição do Estado, que seus regentes são nomeados pelo governador e que ele, portanto, era o alvo final da revolta, incluindo-se suas manifestações todas, da violência física à linguagem obscena. Tornamos com ideias nossa sociedade segura para os estudantes? Disse o governador Brown em um jantar no campus. The New York Times, 22 de maio de 1965. Nós não mudamos. Os estudantes mudaram, mas a estrutura da universidade e suas atitudes em relação aos alunos não acompanharam essa mudança. Portanto, alguns estudantes se sentiram no direito de agir fora da lei para forçar a mudança. Mas, ao fazê-lo, eles mostraram o auge da hipocrisia idealista. Por um lado, eles sustentaram a Constituição Federal, exigindo seus direitos de defesa política, mas, ao mesmo tempo, descartaram o princípio do devido processo em favor da ação direta. Agindo assim, eles estavam tão errados quanto a universidade. Este, então, é o grande desafio que enfrentamos, o desafio da mudança. Considere o fato de que o governador Brown é visto, em geral, como um poderoso chefe executivo e, pelos republicanos da Califórnia, como um oponente formidável. Considere o fato de que, de acordo com a pesquisa de opinião pública da Califórnia, 74% das pessoas desaprovam o movimento de protesto estudantil em Berkeley. The New Leader, de 12 de abril de 1965. E aí, observe que o governador Brown não se atreveu a denunciar um movimento liderado ou manipulado por um grupo de 45 estudantes e que se sentiu obrigado a modificar o termo hipocrisia pelo adjetivo idealista, criando assim uma das mais bizarras combinações no vocabulário evasivo de hoje. Agora, observe que em toda essa gama de comentários, avaliações e interpretações, incluindo a cuidadosa pesquisa da Newsweek, que ofereceu estatísticas sobre todos os aspectos imagináveis da vida universitária, nenhuma palavra foi dita sobre o conteúdo da educação moderna, sobre a natureza das ideias que estão sendo inculcadas pelas universidades de hoje. Todas as questões possíveis foram levantadas e consideradas, exceto o que os alunos são ensinados a pensar. Aparentemente, isso foi o que ninguém ousou discutir. Isso é o que nós devemos discutir agora. Tá gostando da leitura? Para continuar, envie um e-mail para carlafloresf7@gmail.com. Te vejo lá!